Obrigada, Jefferson. A palavra é tua. Faça a prece para nós no final, né? Obrigado. Boa noite, irmãos e irmãs. Que alegria poder contar com a presença de vocês aqui. Que alegria poder estar junto com vocês nessa noite. Hoje nos propomos então a falar um pouquinho sobre essa frase, que é uma frase muito conhecida do movimento espírita, porque ela está gravada lá no túmulo de Allan Kardec. Uma frase que foi escolhida para que pudesse demonstrar os propósitos da doutrina espírita para conosco e de nós para com a vida que Deus nos concede. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Frase muito profunda e que merece uma reflexão que nós nos propomos fazer essa noite. Iniciamos pela primeira palavra da frase que nos convoca a nascer. Nascer é a oportunidade que Deus nos concede de estarmos reencarnados. Porque nós fomos criados por Deus, e vejamos bem, nós fomos criados por Deus. Nós não nascemos. Quem nasce é o corpo físico. Mas nós, espíritos, somos imortais. Criados por Deus em um determinado tempo da eternidade, e dali para frente nós temos a eternidade, para que venhamos desenvolver as nossas habilidades, para que possamos aprender através do próprio esforço, para que possamos lutar contra as dificuldades que a existência nos traz, e assim gradativamente venhamos progredir moral e espiritualmente, a fim de que nos aproximemos passo a passo de Deus. Mas para isso é preciso que nós tenhamos um campo de provas. E esse campo de provas, criado por Deus, é o planeta que nos serve de morada. Lembrando que temos lá no Evangelho que nos diz que são muitas as moradas da casa do Pai, não só aqui na Terra, mas em outros planetas do universo sem fim que nos acolhe. São outras diversas moradas criadas por Deus a fim de que os espíritos possam ter oportunidades de acordo com as suas necessidades. Mas estamos nós aqui na Terra, neste mundo de expiações e provas. Mundo de expiações e provas que existe porque nós precisamos dele. E que em determinado momento, diz-nos Kardec, que já está passando por um período de transição, mas isso já fazem 170 anos, para ver como a gente não tem muita pressa, né? Estamos passando uma transição de mundo de regeneração, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Porém, para que essa regeneração ocorra, não basta Deus apertar um botãozinho lá e muda tudo. É preciso que nós nos transformemos. É preciso que nós nos regeneremos. E nós nos regeneraremos através das experiências que o corpo físico nos proporciona. Através da experiência que a matéria nos traz. Porque é muito simples e muito fácil imaginar que nós podemos evoluir no plano espiritual. E assim acontece. Quando libertos do corpo físico, na erraticidade, lá no plano espiritual, nós também aprendemos. Nós também evoluímos. Porém, como consta lá no Livro dos Espíritos, Kardec questionou se os espíritos poderiam evoluir libertos do corpo físico. A resposta nos diz que sim, é possível progredir. Porém, é no corpo físico, reencarnados, que nós vamos pôr em prática e ter real noção das nossas aquisições morais. É ali, melhor dizendo, é aqui, no plano físico, que nós vamos entender as nossas necessidades, nós vamos medir a nossa evolução e vamos entender o que a gente precisa melhorar para que possamos evoluir gradativamente. Esse é o propósito do nascer. Depois, a frase segue nos trazendo outra palavra, morrer. Tudo que nasce, um dia morre. É parte da lei divina. O corpo físico tem um início, mas terá também o seu momento final.
E aqui precisamos refletir sobre a palavra morte. Morte, segundo o dicionário nos afirma, é o fim das funções orgânicas. Para os animais, para os homens, para as plantas. Quando findam-se as atividades da vida orgânica, acontece o fenômeno da morte. Mas nós espíritas gostamos muito de falar em desencarnar. Ficou sabendo que o fulano morreu? Não, ele não morreu, ele desencarnou. Mas como nos ensina Emmanuel, morrer e desencarnar são duas coisas diferentes. A morte é o fim da vida orgânica, a cessação das funções vitais. Desencarnar é o espírito se libertar da matéria. E não necessariamente aconteça no mesmo tempo. Alguns de nós podem desencarnar antes de morrer, outros podem desencarnar no momento da morte, mas a grande maioria desencarna muito tempo depois que o corpo morreu, porque seguimos apegados à matéria. Então, quando a gente fala em morte e quando a gente fala em desencarnação, é preciso que entendamos que são duas coisas diferentes. Não é questão de nomenclatura diferente, mas sim de entendimento do que realmente acontece. Tu ficou sabendo lá que o fulano desencarnou? Eu sei que ele morreu, se desencarnou já não posso dizer. Foge do meu conhecimento, foge do meu entendimento. Não podemos dar essa certeza. Mas o importante é lembrar que Deus acolhe a todos. E voltando ao morrer, é preciso que lembremos que morrer é parte da lei. É da lei natural. Eu não sei se você sabe, mas ninguém de nós pode fugir à morte. Hora ou outra ela nos chama. E muito mais do que entender a morte como um castigo, porque normalmente a gente pensa que morte é uma coisa ruim, morte é um presente de Deus. Porque nós estamos voltando para a nossa realidade. Nós estamos voltando para um lugar melhor. É claro que dependendo das nossas posturas, dependendo do uso do livre-arbítrio que a gente faz. Mas para quem se esforça, para quem procura fazer o bem, para quem tenta lutar contra as suas imperfeições, para quem tem boas intenções em tudo aquilo que faz, o que nos aguarda no retorno à verdadeira vida, a vida espiritual, é a felicidade. E é um presente onde nós somos tirados do mundo de expiações e provas e somos encaminhados para um lugar melhor, mais tranquilo, rodeado de amigos, acolhidos de novo pela nossa família espiritual, para que venhamos colher os frutos dos nossos esforços aqui nesse mundo que nos serve de morada. Refletimos sempre, amigos e amigas, morrer não é um castigo. Morrer é um presente divino, trazido a todos nós, no momento certo. Exceto aqueles que venham, abusando do seu livre-arbítrio, cometer o suicídio, ou abusando das facilidades e das tentações do mundo, entram no que a gente conhece por suicídio involuntário. As outras formas de cessação da vida orgânica acabam acontecendo por interferência e por influência da bondade divina agindo em nosso benefício. Em relação a isso, eu trago uma breve reflexão para que possamos entender um pouquinho esse propósito da morte, porque é a situação mais difícil para quem ainda está apegado à materialidade entender o quão bom pode se tornar esse processo de libertação e de volta para a realidade espiritual. É uma breve história, mas que traz uma reflexão muito importante. Certa vez existia 2 jovens, muito novinhos, que trabalhavam na casa espírita, estudavam na evangelização infantil, se conheceram na turma da evangelização e criaram uma amizade muito profunda. Passaram-se os anos, eles mantinham-se vinculados ao estudo na casa espírita, passaram para a juventude espírita, depois entraram nos trabalhos mais afins com a casa, trabalhadores, estudantes,
E esses dois jovens, o menino e a menina, crescendo, criando vínculos, se apaixonaram e resolveram se casar, quando tinham ambos 22 anos. Casaram-se, mantinham-se vinculados à casa espírita, fazendo trabalhos de assistência social, ajudando no passe, nas palestras, na organização da fila, na organização dos eventos para arrecadar fundos para casa. Eram muito ativos e muito queridos por todos. Passados-se alguns meses do casamento de ambos, eles resolveram tirar férias e iam para o litoral. Na viagem de ida, envolveram-se num acidente e o rapaz que dirigia o carro veio a falecer. A menina que estava no carona acabou não se machucando, mas machucou-se emocionalmente por perder o companheiro. Não entendia o porquê Deus havia permitido que aquilo acontecesse. Os dois eram jovens, recém tinham se unido, trabalhavam com afinco na casa espírita, davam o melhor de si em benefício das pessoas que ali chegavam. E isso a magoou muito e fez com que ela se afastasse da casa, das atividades, do trabalho. Porém, passado alguns meses, ela sentiu vontade de retornar. E aos pouquinhos, voltando ao trabalho, foi acolhida por todos. E numa oportunidade espontânea, recebeu uma mensagem de um mentor espiritual que disse a ela: filha, entendemos a dor que tu carrega no teu coração. Tu tens o esquecimento do passado e não te lembra o que tu e o teu esposo prometeram no plano espiritual. Mas eu venho te lembrar que em reencarnação passada, vocês dois cometeram muitos delitos. Vocês prejudicaram uma quantidade sem fim de pessoas, causando prejuízos emocionais, financeiros, causando mortes, uma dificuldade enorme num monte de vidas. E no plano espiritual vocês pediram a Deus a oportunidade de retornar juntos, para que juntos, trabalhando na doutrina espírita, pudessem refazer o mal que vocês fizeram. E na programação reencarnatória de vocês, quando completados 22 anos, o teu esposo deveria se envolver num acidente e passar a viver uma paraplexia por mais 40 anos, e tu serias a responsável por cuidar dele. Porém, em função de tudo aquilo que vocês fizeram, de todo o bem praticado, de todas as dores amenizadas, do empenho de vocês muito maior do que era esperado, Deus concedeu ao teu esposo e a ti também o presente de que ele retornasse à pátria espiritual, evitando sofrimento a ambos. Nem sempre a gente entende os propósitos de Deus, mas precisamos entender que Deus sempre faz o melhor para nós. E a morte também é um desses fatores. É difícil nos apegarmos de alguém, seja na hora da partida, da nossa parte ou da parte deles, mas é preciso que entendamos que Deus está fazendo o bem e o melhor para todos, porque morrer também é parte das leis de Deus. Dando sequência à nossa análise da frase do túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda. Entramos na reencarnação de novo. Lembrando que Deus concede aos seus filhos inúmeras oportunidades para que venham aprender. Não importa o número de vezes, Deus nos concederá oportunidades para que nós venhamos adquirir o conhecimento e as experiências necessárias para que nos transformemos. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual o objetivo da encarnação. E a resposta nos diz que a encarnação nos é imposta para que venhamos progredir moralmente. Vejamos que os bons espíritos usam o verbo impor. A reencarnação é imposta.
Não que Deus pegue o Jefferson pelos 2 ombros e joga: filho, tu vai reencarnar. Foi, e vai. Não é assim. Ela é imposta porque é da lei. E é uma necessidade que nós mesmos sentimos. Lembrando que Kardec perguntou também aos bons espíritos onde está escrita a lei de Deus. E a resposta diz: nas vossa consciência. A gente sabe as leis divinas. Mesmo que às vezes a gente faça que não sabe, mas nós conhecemos. E quando espíritos libertos, nós temos noção das nossas responsabilidades e necessidades, e nós pedimos a Deus a oportunidade de reencarnar. E para reencarnar, na grande maioria das vezes, nós participamos do processo de projeto da nossa reencarnação. Kardec perguntou isso também lá no Livro dos Espíritos. Se a gente tem a possibilidade de participar do projeto reencarnatório. E a resposta diz que sim. E é nesse momento, participando do projeto reencarnatório, que nós exercemos o nosso livre-arbítrio. Vejamos só. Aqui na Terra a gente faz escolhas pequenas, praticamente insignificantes, frente a tudo aquilo que a gente programou lá no plano espiritual. Porém, precisamos entender que nem tudo que acontece no nosso dia a dia está programado na nossa reencarnação. Por exemplo, aquele chute que eu dei na quina do pé da cama hoje de manhã cedo, não estava programado. Fui eu que acordei meio atravessado, não fui para o lado certo e chutei aquilo. Tem certas coisas que são coincidências, são acidentes. O que é programado nas nossas vidas são as situações mais cruciais e importantes às nossas necessidades. E delas nós participamos, nós damos ok e nós aceitamos. E o que a gente quer dizer com isso? Que não dá para reclamar da vida, porque a gente pediu tudo aquilo que nós passamos aqui no nosso dia a dia. E tudo aquilo que a gente não pede para passar, se acontece, é porque a gente fez algo para que aquilo viesse a acontecer. Nós temos livre-arbítrio. Nós fazemos escolhas. Toda escolha gera uma consequência. E nós somos responsáveis pelas consequências de tudo aquilo que nós fazemos. E por isso reencarnar. Porque numa única oportunidade, Deus sabe de antemão que é impossível alcançarmos a perfeição. E Ele nos concede a oportunidade de retornar infinitas vezes, quantas forem necessárias, até que criemos consciência e transformemos o nosso ser, transformemos-nos intimamente em pessoas melhores. Aprendamos a ser aquele homem de bem que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, ou o bom espírita, que esforça-se para o bem comum, entendendo as suas necessidades, mas não esquecendo as necessidades alheias, transformando-se intimamente, lutando contra si mesmo, contra as suas más tendências, a fim de que venha, através do próprio esforço, transformar-se numa pessoa melhor. E para isso, meus amigos e minhas amigas, Kardec também fez uma perguntinha muito importante lá no Livro dos Espíritos. Ele perguntou: qual para nós pode ser o nosso modelo e guia para as nossas ações, para as experiências da vida aqui no plano terreno? E a resposta foi: Jesus Cristo. Jesus deve ser o nosso modelo, deve ser o nosso guia. O modelo é aquele que a gente imita, o guia é aquele que a gente segue. Nós vamos imitar os exemplos de Jesus, as suas ações. Nós vamos seguir os seus conselhos, o seu Evangelho, o nosso modelo e o nosso guia. Através do legado que Jesus deixou para toda a humanidade, nós temos o caminho seguro para que nós alcancemos com celeridade o propósito para o qual nós fomos criados: alcançar a perfeição relativa, nos aproximando de Deus. E para isso nós vamos precisar algumas oportunidades de retornar ao plano físico, para corrigir erros, para trabalhar o nosso íntimo, para aparar arestas, para depurar sentimentos. E Deus nos concede essa chance de renascer de novo
e progredir sempre, como diz a frase. Esse é o objetivo, progredir. E o progresso só acontecerá através de muito esforço. Porque uma postura contemplativa de nossa parte não nos leva a lugar nenhum. Tem um ditado que nos diz que o trabalho dignifica o homem. E é através do trabalho que nós iremos nos transformar. Porque o trabalho nos leva a desenvolver a inteligência. A inteligência nos auxilia a depurar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E assim, gradativamente, nós evoluímos. E quando eu falo em trabalho aqui, gente, não é só o trabalho da firma lá. Vocês vão sair daqui amanhã e vão fazer hora extra até que dá, né? Não é isso, pelo amor de Deus. Vocês precisam estar em casa também. Quando a gente fala em trabalho, é tudo aquilo que seja uma ocupação do nosso tempo. Atender a família pode ser dito como um trabalho. O trabalho físico, é óbvio que é. Ir visitar alguém doente, é um trabalho. Dar atenção para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, para o vô, para a avó, para o sogro, para a sogra, para aquele vizinho, é um trabalho. Investir o nosso tempo na prática do bem é um trabalho. Tudo aquilo onde nós lutamos contra o comodismo, contra a má vontade, contra a preguiça, é um trabalho. Tudo aquilo que demanda as nossas energias, tudo aquilo que consome o nosso tempo, tudo aquilo que gera benefício, é um trabalho. E é esse tipo de trabalho que nós precisamos empreender para que possamos usufruir dos benefícios que Ele trará para todos nós. Olhando o mundo que nos serve de morada, fica óbvio que o trabalho rende bons frutos. Basta a gente ver as facilidades do mundo. Para quem tem mais idade, nem vou falar em cabelo branco, porque senão eu me enquadro. Mas para quem tem mais idade, vai lembrar que há 30, 40 anos atrás, o mundo não era nem parecido com o que é hoje. Há 20 anos atrás, quem é que ia imaginar um celular que tu vai falar com uma pessoa enxergando ela aqui e ela lá do outro lado do mundo? Se me falassem isso, eu ia chamar de doido. Quem queria imaginar a internet? Uma questão de milésimos de segundo, se comunica com o outro lado do mundo, as informações chegam muito rápidas. Dinheiro sem ter papel, tudo eletrônico. Fruto da inteligência de certas pessoas que desenvolveram o trabalho para trazer facilidade para o mundo. Porém, é preciso que entendamos que não é só a facilidade do mundo, só o trabalho material que precisa ser empreendido. E a nossa moralidade? Temos também esse trabalho moral para conosco mesmo, para as pessoas que compartilham a vida conosco. Evoluímos muito tecnologicamente, porém não evoluímos praticamente nada. Desde os tempos de Jesus até hoje, muito pouco evoluímos. Por isso que o Evangelho é tão atual e sempre será. Porque nós temos dificuldades de trabalhar a nossa moralidade. E precisamos trabalhá-la. E lembrando do trabalho, é preciso entender que trabalho requer esforço, requer empenho, requer seriedade, requer compromisso. Precisamos estar comprometidos conosco mesmo e com a criação divina. Porque nós reencarnamos para trabalhar as nossas necessidades morais e espirituais, mas também para colaborar com a criação de Deus. E é assim, trabalhando, que nós evoluiremos. Tal qual é a lei. E aqui nós lembramos da lei de progresso. Uma das leis divinas que regem as nossas vidas, e aqui quando eu falo vida, é vida eterna, a eternidade que temos pela frente. A lei de progresso não pode ser burlada por nenhum de nós. Por mais que nós queiramos protelar a nossa evolução, nós seremos, hora ou outra, arrastados em prol do nosso programa evolutivo. Porque chega um tempo em que nós nos damos conta das oportunidades perdidas, da distância que temos da felicidade, dos objetivos que temos por alcançar. Sentiremos saudades dos entes queridos que estão adiantados
não por culpa deles, mas sim por culpa nossa, que não demos a importância à nossa evolução. E Deus age para que tenhamos cada um de nós oportunidades coerentes com as nossas necessidades, para que assim evoluamos. Por exemplo, a reencarnação, por exemplo, experiências da vida que nos levarão a reflexões. E uma das ferramentas pedagógicas mais eficientes usadas por Deus, nós conhecemos por dor, por dificuldade. Porque são nessas horas em que a dor bate à nossa porta que nós paramos para pensar um pouquinho, para entender o que está acontecendo, para buscar soluções, para corrigir erros, para alcançar de novo a paz que nós tanto almejamos. A dor é um santo remédio para a nossa alma, para o nosso espírito. E precisa ser entendida por nós desta maneira para que a enfrentemos com um olhar de quem sabe que o que acontece comigo é porque eu preciso. Porque Deus entende a minha necessidade e está me oferecendo uma oportunidade de transformar. Não entender a dor como um castigo, porque Deus não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. Deus não é vingativo. Deus não é aquele juiz implacável que muitas vezes se imagina. Deus é justo e bom, amoroso e amigo. Nos ama de uma maneira que nós ainda não podemos compreender. E por amor dele nós estamos aqui agora, vivenciando um projeto reencarnatório. Projeto esse que nós passamos muito tempo ajudando a construir. Porém a gente reencarna e esquece. Temos o esquecimento do passado. Porém, a nossa consciência nos direciona para que os nossos propósitos sejam alcançados. Se em algum momento da vida, amigos e amigas, nos sentimos desmotivados, meio que perdidos, sem saber o que fazer em relação a muitas coisas da vida, reflitamos de maneira mais intensa, porque provavelmente estamos fugindo daquilo que havíamos programado. Quando nos sentimos motivados, felizes, quando as ocorrências da vida nos trazem felicidade, nos trazem bom ânimo, é um sinal íntimo que a nossa consciência nos transmite de que estamos seguindo pelo caminho que precisamos seguir. E jamais nos imaginemos abandonados. Porque nesse projeto divino, desenhado para todos nós, no qual precisamos nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, Deus nos concede o amparo para que possamos, através da proteção dos bons espíritos que estão à nossa volta, do espírito protetor que é designado para nos ajudar, não para fazer as coisas por nós, tudo se torna mais fácil. Desde que sejamos comprometidos, desde que estejamos conscientes das nossas responsabilidades e desde que usemos, como prescrito pelos bons espíritos no Livro dos Espíritos, Jesus como nosso modelo e guia. Esse homem que encarnou junto de nós para mudar o mundo, o mudou. Mas o projeto dele ainda não foi alcançado porque precisa acontecer uma mudança íntima em todos nós. O nosso mundo íntimo precisa ser mudado. E os conselhos, os exemplos dele estão conosco desde há muito tempo. Nos esforcemos por praticar tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. Tenhamos em Jesus o nosso modelo e guia. E não tenhamos vergonha de falar em nome dele onde quer que a gente esteja. Porque Jesus está conosco sempre, jamais nos abandonou. E Ele aguarda o esforço de todos nós, para que através dos nossos esforços possamos usufruir das bênçãos que Ele nos reserva. Lembremos que a vida é uma escola, onde precisamos aprender a progredir sempre, mas todo progresso depende de esforço, e o esforço depende da boa vontade, do empenho de cada um de nós. Que as bênçãos de Deus envolvam os nossos corações,
nos dando força e coragem para que sigamos nos esforçando, fazendo o nosso melhor, lutando contra as más tendências, contra as dificuldades, procurando sublimar os nossos sentimentos, controlando os nossos pensamentos, procurando usar boas palavras para que aproveitemos o tempo que temos nesse plano terreno, para que aprendamos o máximo, para que evoluamos o possível e assim bem aproveitemos a oportunidade que Deus nos concedeu. Eu agradeço a atenção dos amigos e das amigas e rogo a Deus que nos ampare e nos proteja sempre. Eu convido a todos para que façamos a nossa prece de encerramento, convidando os amigos e as amigas a manter o pensamento elevado. Aqueles de nós que nos sintamos confortáveis podemos cegar os nossos olhos, imaginando a presença de Jesus aqui junto conosco, com seus braços abertos, um lindo sorriso no rosto e o seu olhar amoroso direcionado aos nossos olhares, nos envolvendo com as suas bênçãos, com as suas energias de paz e de amor. E nós, envolvidos nessa paz do Cristo, mentalmente conversemos com Ele dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por todo o carinho, pelo amparo que traz a todos nós. Sabemos, Jesus, que Tu és conhecedor das nossas necessidades, sabe o quanto nós precisamos de Ti, e por isso estamos aqui te pedindo auxílio. Dá-nos força e coragem para que possamos seguir lutando frente às dificuldades da vida, a fim de que nos tornemos verdadeiras pessoas de bem, verdadeiros cristãos, seguindo os Teus exemplos, os Teus conselhos e pondo em prática tudo aquilo que nos ensinaste. Que as Tuas bênçãos estejam conosco sempre, Senhor. Rogamos que o Teu auxílio também possa ser estendido aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. E por fim, Senhor, pedimos por todas as pessoas que nós lembramos nesse momento, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que a Tua paz, que as Tuas bênçãos, que o Teu amor envolvam e protejam a todos. E assim sendo, Jesus, mais uma vez nós Te agradecemos, rogando que o Teu auxílio nos acompanhe e nos proteja no decorrer dessa semana. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.